Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Roda Livre. Hoje, sexta-feira, temos hoje o nosso entrevistado, Preto Aquino. Vamos ver um pouco da sua história. Antônio Franco de Aquino Neto, Preto Aquino, natural de Pau dos Ferros, RN, nascido no ano de 1977, reside em Natal desde 1982, no conjunto Cidade Satélite, onde exerce forte atuação política comunitária e partidária. Preto Aquino é bacharel em Direito, exerce o seu terceiro mandato de vereador. O vereador Preto Aquino faz parte das comissões de Justiça, Planejamento e Saúde da Câmara Municipal de Natal. Dando continuidade ao programa Roda Livre, vamos apresentar a nossa bancada, o jornalista Paulo Tarcísio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carlos Santos. Boa noite aos companheiros aqui da bancada, né? Pinheiro, Luci, e ao nosso convidado, o grande vereador Preto Aquino. Uma boa entrevista. Boa Estamos noite, esperando. o jornalista Joaquim Pinheiro, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a você, vereador Preto Aquino e aos demais colegas aqui na bancada. Luci, jornalista, seja boa noite, Luci. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo Tarcísio. Boa noite, Joaquim Pinheiro. Boa noite, vereador Preto Aquino. E uma boa noite, TV Futuro. E agora o nosso convidado, Preto Aquino, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e boa noite. Eu que agradeço a emissora, TV Futuro, pelo convite. Obrigado, Carlos. E a todos os profissionais que compõem essa mesa. Paulo Tarcísio, Pinheiro, jornalista também, presente. Para a gente é uma satisfação, estamos à disposição de vocês aqui da mesa. E já antecipo para também dar uma boa noite especial para todos os telespectadores da TV Futuro. Vamos começar agora as nossas perguntas. Vamos abrir aqui com Paulo Tarcísio fazendo essa abertura. Vereador Preto Aquino, o que você prioriza no exercício do seu mandato na nossa Câmara Municipal? Nosso mandato, nós estamos no terceiro mandato, estou no terceiro mandato, e a pauta principal do nosso mandato são as causas sociais, sem dúvida nenhuma, em deprimência daqueles momentos, daquelas dificuldades do poder público. Em algumas situações nós chegamos de uma forma imediata, faz com que cada vez mais fortaleça o nosso mandato. Como pauta principal é a presença, mas indiscutivelmente no âmbito da legislatura nós estamos muito presentes, pois fazemos parte de comissões importantes da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde e a Comissão de Planejamento, sem dúvida nenhuma. E também estamos sempre colaborando dentro das audiências públicas, dentro das visitas e fiscalizando diariamente os secretariados que compõem a Prefeitura Municipal de Natal. Joaquim Pinheiro, agora é com Vereador Preto Aquino, que avaliação você faz dos 9 meses da administração Paulinho Freire? Sem dúvida nenhuma, cada gestão tem sua forma de trabalhar. Em alguns aspectos, o prefeito Paulinho está dando continuidade ao seu antecessor, o ex-prefeito Álvaro Dias. Em algumas secretarias temos mudanças significativas que já deixam mais do que nunca registrado, e a identificação da gestão do prefeito Paulinho Freire faz com que nesses 9 meses e 10 dias, até pelos critérios de pesquisa, de avaliação, a última pesquisa de divulgação de números, a gestão do prefeito Paulinho Freire já supera 67% de avaliação positiva. Olha, antes de passar para a Luci, vamos fazer a minha pergunta aqui, seguindo a ordem. E você que tem uma atuação no Planalto, Cidade Satélite,
o município de Natal construiu o maior hospital dentro do conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu. Como é que você vê esse empreendimento e se já esse hospital já está pronto para atender a população, que não foi inaugurado ainda? Coincidentemente, segunda-feira agora, no âmbito da Comissão de Saúde, estive lá presente, na presença do secretário, Dr. Geraldinho, e podemos dizer que o hospital hoje se encontra já com 80% das obras concluídas, da sua primeira fase. São 2 fases do hospital. A primeira fase, uma vez concluída e entregue à população, ela representa 1,5 Valfredo. O Valfredo já é grande, pronto. O primeiro módulo do Hospital Municipal de Natal, que está localizado no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, quase esquina com a Avenida de Chavantes, na lateral da UPA Satélite, previsão de inauguração até o final do mês de fevereiro. Essa previsão é uma previsão bastante otimista. Eu estou dando até um prazo a mais, porque em conversa lá com os engenheiros, com o secretário Dr. Geraldo, foi dada uma data até anterior a isso. Mas eu sou muito otimista, mas eu sei que existe também alguns entraves, algumas burocracias que são normais, por isso que eu estou dando um prazo aí elástico de quase 30 dias a mais. Lucy, agora é com você. Olha, eu quero parabenizar o senhor pelo seu mandato, certo? Obrigado. Que é muito proativo e presente na comunidade. Mas a minha pergunta é o seguinte: o senhor tem o 3º mandato, certo? De vereador. O seu irmão Aquino é 6 mandatos. Então, na história de Natal, é a família que tem mais mandatos na Câmara Municipal. O que é que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, eu acredito isso ao trabalho, né? Não é fácil você ser eleito vereador de uma capital. E você ser reeleito é mais difícil ainda, porque cada eleição é uma história, né? Foram sucessivos, seguidos 6 mandatos do meu irmão, ex-vereador Aquino Neto. Em 2016, em reunião com a família, depois de um probleminha de saúde, foi colocado o nosso nome e foi submetido, e assim o povo confiou. Agradeço todo o coração ao povo de Natal, mas em especial ao meu irmão, que de pronto fez o convite e eu aceitei, e a minha família, sem dúvida nenhuma. Cada história, né? Cada mandato é uma história. O primeiro mandato, as pessoas, sem dúvida nenhuma, eu fiz questão, ao chegar já na Câmara, de ter minha identidade, né? Sem dúvida nenhuma, porque eu não queria ser aquele vereador das pessoas identificar como preto, irmão de Aquino Neto. Eu queria ter minha identidade. Eu fiz questão de, até hoje, né, enaltecer e agradecer, sem dúvida nenhuma, mas é mais importante do que tudo isso, a gratidão, a consideração, o aprendizado. Quase todos os dias mesmo, a gente conversa pelo menos 5 minutos. Nem que seja por telefone, mas a gente conversa. Mas eu tinha que ter a minha identidade própria. E o meu primeiro mandato eu foquei de uma forma assim que as pessoas entenderam que eu não era um fantoche, né? Eu também tinha meus méritos. Sem dúvida nenhuma, o primeiro mandato, Paulo e Pinheiro, Carlos, eu digo para vocês uma coisa, que o meu primeiro mandato foi mais para provar realmente que eu tinha minha identidade própria. E sempre seguindo as orientações, mas ele também até hoje me deixa bastante à vontade, né? Ele dá opinião, a gente constrói opiniões, a gente trabalha no diálogo diário, mas na hora realmente que eu digo assim, eu acho melhor dessa forma, ele diz, não, tudo bem, mas se você achar dessa forma é melhor, fica à vontade, mas nunca deixa de ouvir. Mas se for para decidir pela opinião, pela colocação, pela explanação dele, não tenho dificuldade nenhuma. E da mesma forma também, quando eu digo, ele realmente você tem razão. Já o segundo mandato já foi um mandato mais de identidade própria, né? Mas ele teve à frente, sem dúvida nenhuma, e sempre controlando, até porque foi no período da pandemia, toda uma situação. Já esse terceiro é o mais difícil, porque cada um é um mandato diferente, é o mais difícil de todos mesmo, mas esse teve um significado muito interessante, que algumas coisas eu comecei a mudar. Eu assumi alguns riscos, se desse errado, né, a culpa era total minha. Eu sabia que era culpa total minha, mas a gente também tem que arriscar.
Mas, acima de tudo, na hora que eu ia fazer alguma mudança, alguma forma até de chegar na casa do eleitor, eu ouvia. Né? Ele dizia, tudo bem, você acha dessa forma, mas também se você achar que dessa maneira é uma maneira importante, significativa, salutar, faça. E assim eu também fazia. Tinha a hora que eu acompanhava, tinha a hora que eu fazia as minhas escolhas, mas nunca faltando até hoje a parte de diálogo. Não existe diferença não, porque o propósito é a família unida. Preto, A família unida são um sucesso de 9 mandatos. Quais as principais orientações que a Aquino tem lhe dado e que têm sido sucesso e decisivas para a sua eleição e para a sua reeleição? Ouvir, né, escutar, saber que ali é uma casa plural, ali todo tem os seus interesses, ninguém chegou ali por acaso. Isso aí eu já não escuto dele. Eu escuto da minha mãe, estudou até a 4ª série, nascida em 1945, tem 80 anos de vida. Ela diz, você ali tem colegas, amigos não tem. Você pensa... Ali cada um tem seus interesses, Carlos conviveu lá. Você é ouvido, você participa, você é convidado, se você tiver mandato. Se você não tiver mandato, nem vento bate nas suas costas. É a realidade. Você pensa em ser candidato a deputado estadual, não? Penso, mas eu me coloco à disposição. Ontem mesmo eu estive conversando com o presidente estadual do partido, Fernandinho, que é prefeito de Jacareí, na presença também do vice-presidente da Nacional do Partido Podemos, o pastor Everaldo. Lá a gente conversou, já dialogou um pouco sobre a eleição. Se assim eu vier a disputar, eu tenho pretensão de disputar para deputado estadual. Mas eu também não vou com a disputa para não ver no final chances reais de ser eleito, não. Porque a gente sai de uma eleição, só sabe o que é sair de uma eleição com derrota, já no ano seguinte, já é praticamente a eleição da reeleição da sucessão do vereador, né? E a gente sai fragilizado em todos os sentidos. Nessa sua mais recente reeleição, qual foi a posição do Cidade Satélite para construir o seu mandato em termos percentuais? No conjunto Pitbull, que representa Satélite, Pitbull e bancários, eu tive quase 1.800 votos. Quase 1.800 votos. E quando somou Satélite, Pitbull, bancários e Planalto, eu cheguei a 2.300 e algo mais que eu não me recordo de cabeça. Mas representou, para mim, representou 80% já da minha eleição. Porque na nominata, que eu ajudei a construir, nós conseguimos o êxito de quase 22 mil votos. A nominata teve voto suficiente para eleger 2 vereadores. Mas a primeira suplente, que é Sônia de Nova Natal, ela não atingiu o coeficiente dos 20%. Ela teve 2.300 votos. Né? E faltou aproximadamente quase 400 votos. Então, só com essa votação e a votação de Cidade da Esperança e Cidade Nova, eu já atingi os 20%, que era suficiente. Que, na verdade, o primeiro não era, bastava 10%. Que a gente chegou a 14 mil, bastava 10%. Mas com esses Pitbull, Bancário, Planalto, Cidade Nova e Cidade da Esperança, eu já atingi mais de 2.700 votos, tranquilo. Aí já consolidou. E no total de construção de urna a urna, quando totalizou os números finais, nós obtivemos 4.951 votos. Quantos votos são precisos para você se eleger deputado estadual? Depende. Depende de uma nominata. Depende muito da nominata. Se você fizer uma nominata sem detentores de mandato, o deputado que já está com mandato para uma reeleição, hoje, se você atingir numa nominata 75 mil votos, não passou, né? O número de aumentos de vaga na cadeira da Assembleia Legislativa. Então, você precisa de 30 candidatos. São 25 candidatos. 25 candidatos. São 24 deputados, mais um. Então, são 25 candidatos. Representa também, tem que ter obrigatoriamente 30% de causas, porque na regra as pessoas dizem que tem que ter 30% de mulher. Não, é causa. Pode ser o inverso, 70% de mulher e 30% de homens. 75 mil votos, uma nominata, sem detentor de mandato, e você atingindo 14 mil votos, você está dentro, tranquilo. Depende muito da nominata estar bem montada. Se aqueles que estão atrás têm uma boa votação, aí vai ter a somatória e vai eleger um. O mais votado vai. Mas número final,
uma legenda partidária, uma sigla, Tem que ter a atingindo causa, né? o número final de 75 mil votos. Fechou. O mais votado é o deputado. E se tiver 20%, 15 mil 10%. votos. Não, se tiver 15, esse está dentro, tranquilo. E se tiver os 10%, aí vai nas rodadas. E você já número de começou a rodadas. trabalhar essa nominata ou não? Eu estou em construção, conversando aí com alguns colegas. Eu recebi o convite do presidente da Câmara, Érico Jacome, para a gente tentar construir a nominata. Eu não sou ignorante a tal ponto de saber que toda uma estrutura de uma presidência de uma Câmara, de toda uma história também, ele, sem dúvida nenhuma, ele está fazendo a nominata para ser o primeiro e se assim a gente conseguir, eu espero ser o segundo, né? Sem dúvida nenhuma. Embora que voto engana. Olha, né? eu já... engana muito. Nominata é uma coisa bem interessante. A primeira nominata que elegeu um vereador em Natal foi a que eu fui eleito. Vários candidatos pequenos e elegeu um. Mas a experiência que eu tive, que eu possa passar, é o seguinte: todos os candidatos, quando cada um vê chance de igual para igual a vencer a eleição, aí é que possibilita realmente eleger um. Aquele que tem a maior quantidade de votos é eleito. Mas na hora que desponta, todo mundo é candidato, mas sabendo que o eleito é aquele, já está derrotado, porque não há um estímulo, ninguém se sente estimulado, aí pedir voto já sabendo que é o outro que vai ganhar. O bom é quando todo mundo concorre, dizer, eu vou ganhar. Você diz, eu vou ganhar, o outro vai ganhar, ele vai ganhar, ela vai ganhar, e com isso se elege um. Todos Então essa é a trabalhando. realidade. Quanto sai uma eleição Disputa de igual governador? para igual. Pois, Tarcísio. Mas na construção tem vários fatores. Isso. Por exemplo, quando eu fui eleito a primeira vez, eu ajudei a construir. Disse uns 4 nomes, aí Aquino estava ainda na construção mais do que nunca e ele tinha um interesse porque eu estava ali para sucedê-lo. A gente somou uma somatória final, um partido pequeno, que era o PEN, 51, nós atingimos quase 18 mil votos. E aí a gente não enganava para ninguém. Até porque era hipocrisia eu dizer que não, eu digo, eu quero ser o primeiro. Claro. Agora, quem atingir coeficiente será o segundo. E assim foi feito. Eu fui eleito e Nina Souza, que hoje é a secretária de Ação Social, que foi eleita pela 3ª vez também vereadora. E a ela primeira foi, dama do município. Então eu fui eleito e a minha votação foi uma votação bastante significativa e expressiva naquele momento, porque eles colocavam eles me colocavam como 3.500 votos. Eles diziam, ninguém aqui passa disso. Eu digo, que bom que eu estou nessa conta, mas eu dizia, vamos trabalhar para mais. E na reta final eu intensifiquei 10 dias, mesmo de manhã, tarde e noite, andando rua por rua, casa por casa. Aí eu tive 4.206. E a legenda o partido teve quase 18 mil votos. Números finais foi eleito eu e Nina. Eu não tinha dúvida. Eu dizia, quem fizer os 20% está dentro. E assim foi feito. Quando eu fui para a minha reeleição em 2020, aí eu já trabalhei a legenda quase toda. A nominata foi no PSD. Aí eu construí tudo e eu sempre deixei bem claro. Aí tinha um candidato, eu dizia, com os números que estavam lá, e chegava um candidato e dizia, tem 800 votos. Eu dizia, isso daí tem 200. Aí botava 200. Aí no final ele teve 300, sobrou 100, né? No número. Chegava um e dizia, eu tenho 1.000. Eu dizia, isso daí tem 400. Aí no número final teve 450. Aí 100 com 150, com 50, 150. Aí sobrou 150. Aí eu chegava outro e dizia, eu tenho 3.000. Eu dizia, esse daí se tiver muito é 300. Aí tinha 250, baixou 50, mas eu já tinha 150 a mais da sobra. Aí 100 de saldo. Está dentro do saldo. Aí na minha conta eu botei 3.000 votos, né? Aí eu digo, pronto, quem bateu os 20% está dentro. Aí eu fiz o número, aí tem um candidato, a esposa de um candidato, Edson Cavalho, da Zona Norte, inteligente demais. Aí eu disse a ele, homem, não erre não, porque você é inteligente para os outros, mas toda vida você erra seu número. Aí ele disse, não, aqui para fazer a segunda cadeira, que vai ser minha esposa, tem que ter mais um candidato de no mínimo 1.500 votos. Aí eu digo, tudo bem. Aí ele, fulano, eu digo, não tem problema não. E Cicrano, ele também não. Ele disse uns 10 nomes para tentar convencer. Resumindo, aí a gente foi atrás de Camila Araújo. Aí ele me convenceu que o candidato era o esposo de Camila, Mané Eduardo. Aí cheguei lá, conversei com ele. 2 minutos de conversa, eu disse, o candidato não é o senhor não, o candidato é sua mulher. Ele, não, eu digo, não, mas é ela, não tem problema.
tenho dificuldade de aceitar você ou ela. Ela é carismática, ela é simpática, você é prepotente e arrogante. Desse jeito. E você é policial, está para receber uma promoção, você não vai trocar o certo pelo duvidoso. E sua esposa é mais carismática, conselheira tutelar, ela, desse jeito. Ela está aceita no nominato, está aqui a ficha, pode assinar a filiação, ela está no PSC, para ir para o PSC, a convite de Azevedo, né? Ela acabou de ser eleita vereadora de Natal, nessa nominata. E esse aqui, que é o Sabidão, está perdendo o mandato. A mulher dele vai ser a primeira suplente. Agora, eu não vou jamais desfazer o que eu disse. Está dito, acatando um pedido dele. Mas a mulher dele não passa de 1.500 votos. E sua mulher tem mais de 2.000 votos. Aí quando a gente teve a apuração, a gente teve 20.000 votos na nominata. Não era preciso, 21. Não era preciso os votos de Camila para a gente fazer 2 vereadores e ela tinha entrado. Pela sobra. Ela tinha sido a segunda. A primeira ligação que eu fiz não foi para parabenizar a Camila, não. Foi para dizer, você é inteligente. É bom de cálculo. Para os outros. Agora, você só erra a conta principal, que é de casa. Aí Camila agradeceu, falei, casa aquele negócio todo. Quando foi nessa agora, do mesmo jeito. Chegou fulano, cicrano, beltrano, aí... Primeira dificuldade que a gente teve foi um Breno Queiroga. Foi candidato a governador, 80.000 votos, mas é totalmente diferente a eleição. Só que Breno, acho que ele comeu um piruzinho, morreu de véspera. Ele pegou um vídeo com o senador Estirso, pedindo voto para ele. A gente se reuniu, antes mesmo da convenção que foi realizada no Semuri, ele já soltou esse vídeo. Meu amigo, para mim segurar a nominata foi uma dificuldade tão grande. Candidato de 100 votos, achando que tinha 1.000. Candidato de 500, achando que tinha 5.000. Aí começa, aí as chantagens de um lado, um negócio, dificuldade. Paulo sabe como é isso. Meu amigo, é uma dificuldade tão grande. Mas eu construí e cheguei e disse, olha, deixa eu dizer aqui a vocês. Eu vou ser eleito. Eu não vou fazer uma nominata para... Eu não vou ser, com toda a liberdade, eu não vou ser Cícero, que fez uma nominata e perdeu o mandato para Técio. Eu não vou ser Maurício Gugel, que fez uma nominata e perdeu o mandato para Milclay. Eu estou dando oportunidade. Daqui, quem fizer 20% está dentro. Porque ninguém é eleito sem fazer 20% não. Agora, se você tiver 20% cravado, você está dentro. Bata os 20%. Aí chama fulano, ciclano, resumindo, finalizou a votação do partido, atingiu, mas o segundo colocado, que foi Sônia, não atingiu. Tudo que a gente falou, a gente bateu. Bateu. Vereador. Quando sai uma eleição para um candidato a vereador, ele precisa ter no mínimo quanto para... Por exemplo, eu recebi ajuda do partido, eu ajudei, com a ajuda que eu recebi do partido, eu ajudei 29 candidatos. Eu ajudei todos os candidatos. Material gráfico, advogado, contador, para todo mundo. A gente disponibilizou para todo mundo. Agora, o meu trabalho é social, eu gasto todo dia. Eu não tenho um santo dia que eu não tenha atividades, que eu não tenha atribuições, que eu não tenha compromisso, todos os dias. O meu trabalho é de domingo a domingo, mas é muito desgastante. Mas eu sei que é mais fácil eu chegar na casa do eleitor, eu ser reconhecido de que é aquele que só aparece no período de eleição. De 10, 4 conseguem êxito, 6 são derrotados. Isso aí é certeza. Só fortalecendo o que ele está dizendo. Uma coisa. Quando eu fui eleito vereador de Natal, no ano 2000, eu tive 1.790 votos. Com 2 anos depois, através do social, eu saí de 1.790 votos para 10.804 votos para deputado estadual, conseguindo a primeira suplência. Depois eu fui candidato à reeleição para vereador, tive 4.655 votos. Porque a eleição de deputado é diferente da eleição de vereador. Essa que é a realidade. Pois não, Paulo? Preto, o eleitor que vive numa situação de dificuldade, quando chega um candidato na casa dele, qual a receptividade que ele oferece? Ele pede muito? Existe na figura humana o pidão por natureza.
existe o aproveitador, existe a necessidade, existe tudo. Na política não é diferente, né? Eu, particularmente, eu tenho algumas histórias, né? Tem aquele eleitor que chega pra gente e diz, estou com 5 papéis de energia cortados. Aí eu digo, rapaz, você é um de sorte, porque lá em casa cortou com 2. Né? Ele está com 5 ainda não cortou, brincadeiras à parte, mas a gente escuta, a gente sabe que escuta. Tem aquele que vem e mostra uma folha de papel de energia, a gente se encontra no mês de outubro, ele mostra do mês de fevereiro. É muitas brincadeiras assim, mas isso é consequência do vício. Infelizmente é o vício. Do vício que vem de muitos e muitos tempos, que para tirar é muito difícil. Eu, particularmente, eu digo muito, ó, não vai faltar não, que a senhora pedir, mas eu não trabalho dessa forma não. Meu trabalho é durante os 4 anos social. E vou embora, e aqui é colar, encontro uma casa. Luci. Vereador, recentemente o prefeito inaugurou a Praça Santo Ambrósio, né? E no mandato do senhor, que o senhor representa lá, tanto cidade satélite de forma mais forte, como no Planalto. E também, e dentro disso aí, nós também temos algumas reclamações das pessoas do Planalto, porque não só dentro do Planalto, porque às vezes eles não sabem o que acontece naquela região. E a outra continuidade da pergunta é quando vai terminar a conclusão daquela parte lá ao redor que ainda falta? Lá são 2 obras. A primeira que foi inaugurada agora é a Praça Santo Ambrósio, no limite da entrada principal do bairro Planalto, né? Na linha férrea que divide. Quando estava ainda em construção, eu conversei por 2 oportunidades, já agora com o Paulinho, né? E disse, Paulinho, pode ter aí, sem dúvida nenhuma, praças mais bonitas, que de fato tem. Mas eu desafio hoje ter uma praça com mais participação das pessoas, de domingo a domingo, prestigiando e usufruindo o espaço que é a Praça do Planalto, antes mesmo de inaugurar. Aí ele, rapaz, eu digo, você vai ver. Primeiro pela carência, lá não tem praça, não tinha praça. Dentro do Planalto, não existe terreno da prefeitura mais que suporte uma praça, do tamanho da que foi construída. Então lá, a entrada é visível, é a entrada e saída principal do bairro, ficou bastante iluminada. É uma entrada de uma rua principal do satélite, na lateral de uma escola de tempo integral. Quer dizer, a localização excelente, excelente mesmo, perto de posto perto de uma UPA, perto de posto de gasolina, bem localizada mesmo, muito bem localizada. Aí eu disse a ele, até na inauguração, ia ser dia 6 de setembro. Aí Paulinho tinha uma viagem em Brasília. Aí a pedido do deputado general Girão, que contribuiu com emenda federal para construir o acesso em torno da praça, ele pediu para ser dia 9. Só que a comunidade já tinha se organizado e acreditando que seria dia 6 ou até dia 9, estava com um documento, alvará tudo emitido pela prefeitura para a realização de uma feirinha de artesanato lá. E assim foi marcado a priori 6, depois 9, e quando foi no dia 7, faltando 2 dias, aí o prefeito ligou, pediu para que fosse remarcado para o dia 12, tendo em vista que o deputado Girão gostaria de participar. Sem problema nenhum. Aí coincidiu também, na mesma data, tinha uma quadra coberta, a maior quadra coberta de Natal, estava pronto para ser entregue. Eu disse, então vamos fazer uma entrega simultânea, Paulinho. A gente entrega a quadra coberta e vai caminhando, que dá no máximo 350 metros. Você até uma forma diferente, negócio dos assessores, as pessoas dentro de carro, vai caminhando mesmo, um povo. Vamos sentir o povo, beleza, tranquilo. A gente inaugurou a quadra coberta, ele marcou para chegar às 18 horas, chegou um pouquinho, 18h10, inaugurou aquela situação toda. A gente saiu caminhando para Praça Santo Ambrósio. Paulo, eu lhe digo que foi a maior inauguração de obra até hoje, dentro de Natal. A gente não está falando de carro comissionado, de funcionários terceirizados, de assessores de gabinete, nem... Povão. O povo. Tinha no mínimo lá nesse dia 3.000 pessoas. E
Ele ficou muito feliz, enalteceu aquela situação toda, o padre também. Aí na oportunidade, a gente agradeceu ao prefeito Paulinho Freire, a censura, ao secretário Felipe, ao deputado general Girão. Mas essa luta eu lutei muito. Eu cheguei a botar no ano, para a construção dessa praça, 550 mil. A Censur não executou um só centavo. Eu perdi 550 mil de emenda impositiva. Eu não remanejei. Não remanejei, e todo dia estava lá, e graças a Deus foi inaugurada, sucesso total. Aí a comunidade, através de uma senhora que é muito organizada, organizou uma feirinha lá, na sexta 12, sábado 13 e domingo 14, chegou a ter lá, trabalhando, entre seu João, que estava com um carrinho de picolé, Dona Maria, que estava vendendo dindim, seu Francisco, que estava no estacionamento, e até o artesão que estava vendendo bolo, aquele que estava vendendo cocada, que estava vendendo um pano de prato. Aí teve também a parte musical, os ambulantes que estavam vendendo. Foram Todo mundo número ganhou final dinheiro. de 280 pessoas trabalhando. Agora Sabe quanto? agora nós vamos para um breve intervalo, logo, logo estaremos de volta. É só um instante. Zero de gosto. Zero. Toda conquista começa em algum lugar. E às vezes começa assim, com passos pequenos, mas cheios de propósito. Começa quando a curiosidade se transforma em experiência. Quando ela entende que pode desenvolver, programar e ver as ideias ganhando vida. Quando descobre que pode se comunicar com o mundo e que tem voz e é ouvida. Na fé que inspira e dá sentido a cada passo. Na disciplina que forma e fortalece dentro e fora das quadras. No olhar de quem entende que pode ir além, muito além. No Neves, a gente não só prepara para o futuro. Formamos quem constrói o futuro todos os dias, em cada etapa. Com estrutura que impulsiona, com o ensino que conecta valores e conquistas. Neves, valores que formam, ensino que transforma. Matrículas abertas. Visite e conheça a escola do seu filho. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, invadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Estamos de volta, dando continuidade ao programa Roda Livre, entrevistando o vereador de Natal, Preto Aquino. Preto Aquino, como você falou, emenda impositiva, eu venho te fazer uma pergunta sobre esse caso da vereadora Brisa, que há um questionamento da Câmara Municipal sobre as emendas que foram utilizadas, segundo a denúncia, de forma indevida. Como é que está esse processo? Diz que já está concluído para votação. A vereadora será cassada ou não? Como é que é a sua posição e o seu entendimento junto à Câmara Municipal de Natal? A priori, de fato, houve uma denúncia, né? Escrita e apresentada pelo vereador Matheus Faustino, foi lida, seguindo o regimento da Câmara, e foi aprovado o prosseguimento. Poderia ter sido rejeitado, mas foi aprovado o seu prosseguimento. Como foi aprovado, conforme o regimento, foi formada uma comissão. De 29 parlamentares, foram colocados 27 nomes, não podendo participar Brisa, que foi a parte denunciada, e o denunciante, que é o vereador Matheus Faustino, certo? A priori, o vereador Subeliabe, ele também queria representar
mas com o mesmo objeto final do vereador Matheus, e antes da conclusão da apuração dos votos, ele pediu desistência. Haja visto que se ele tivesse prosseguido, ele também não poderia participar da votação da escolha de uma comissão. Comissão essa que o primeiro voto, o primeiro nome dos 27 que foram colocados e puxado, foi o do vereador Daniel Valença. Então ela ali já, politicamente, já tem um aliado, que ali é uma casa política, né? Que ela pode realmente contar, sem dúvida nenhuma. E o segundo nome foi o do vereador Fúvio Saulo, do Solidariedade. E o terceiro nome foi da vereadora Anne Lagartixa. E foi construído entre eles quem seria o relator e quem seria o presidente da comissão. Né? E assim eles estão trabalhando, conversando, e fica a cargo da presidente, a vereadora Ana Lagartixa, conduzir os trabalhos. E assim ela está conduzindo, e no momento se encontra na fase de oitiva, de testemunhas, de ambas as partes, de acusação e de defesa, rolado pelas partes. São 8 no total, e finalizando, se não tiver mais algo a ser construído pelas partes interessadas, vai submeter ao plenário. Agora uma coisa, Só para que que não as tem- pessoas possam entender, quem está em casa, ter esse entendimento como é que funciona essa normativa, junto à Câmara Municipal. A comissão vai ter o parecer que vai ser aprovado ou não na comissão. Isso. Depois que é aprovado ou não, é submetido a plenário. Esse parecer poderá ser rejeitado ou aprovado pelos vereadores, pelos Se pares. for rejeitado, arquiva-se o processo. Se for aprovado, automaticamente está cassada. Cassada. Não existe uma terceira possibilidade. É só uma. Caçar, arquivar ou ser cassada. Até onde eu tenho conhecimento, o regimento é isso. E a posição do vereador Preto aqui? Não a posição que você não pode externar. Porém, como é que você vê, dentro, já que é uma casa política, há uma tendência a caçar vereador ou não? O que é que você tem a dizer? É uma casa política. É muito difícil você fazer qualquer análise agora, porque a gente não sabe sequer como é que vem um relatório. Pode vir pela absolvição e ela ser absolvida. Pode vir pelo pedido de prosseguimento e no final ela ser penalizada. Agora, sem dúvida nenhuma, está seguindo todos os critérios possíveis e passíveis para não entrar no âmbito de infringir qualquer que seja o contraditório à ampla defesa. Isso aí ela está tendo total. Tudo que ela está solicitando, que é de direito dela, está sendo aceito. Não está sendo rejeitado de maneira hipótese alguma. Até então, pelo menos é o que está sendo divulgado na mídia. Se não, era exposto, porque a mídia hoje é o maior aliado de qualquer que seja a parte que está entendendo que seu direito está sendo restringido. Então, isso não está sendo discutido, não. A tese de defesa dela, a princípio, ela começou a querer... Aí é a minha visão mesmo. Ela quis começar com os colegas dela mesmo, atacar. Eu não vi de uma forma assim salutar, porque ela acabou construindo, de certa forma assim, mais narrativas, porque foram atrás, de fato, porque a priori era só o interesse partidário. Aí, de fato, aquela situação, a bandeira de esquerda, todo mundo satisfeito naquele momento ali com a prisão de Bolsonaro. Aí depois já chegou mais informações que não tinha sido a primeira festa. Aí aquele local, com uma pequena pesquisa, já foi possível visualizar que aquele endereço daquele evento ali já era corriqueiro, fazia parte, conforme o CNPJ, né, escrito na Receita Federal, de um partido. Coincidentemente, né, todo mundo acreditava que poderia ser até o partido dela, ela já não era o partido ao qual ela é filiada, já era de outro partido. Então isso aí foi, de certa forma, construindo narrativas que
se ela queria se defender de uma forma, mas nos primeiros dias aumentou, de certa forma, uma situação que estava se investigando só aquele momento ali, passou a investigar outras coisas. Se complicando mais. A princípio, né? Mas no final, quem vai dizer é o parecer conforme vai ser votado pelos 3 membros que formam essa comissão especial. Vereador, um problema sério que vem sendo reclamado há muitos anos pela população natalense é o problema da licitação dos transportes públicos. Como é que você tem alguma informação? Você acredita que agora na administração Paulinho Freire isso acontecerá? Eu sou o autor do projeto de lei que, principalmente a pandemia, ficou mais visível, notório do que tudo, que proibia, o projeto foi aprovado, a retirada de linhas de transporte, a mudança de itinerário e a mudança de frota, sem antes discutir com a população e depois de discutido, os encaminhamentos teriam que passar na comissão de transporte. Tudo respeitando, o nosso projeto foi aprovado. Aí foi um pulo do gato. Esse projeto era difícil passar na Câmara. Não era fácil passar, não. Quando chegou no final do ano, porque nas comissões às vezes trava, a gente sabe como é, casa política, né? Cada um tem um entendimento, um pensamento. Aí eu protocolei esse projeto perto da eleição. E teve um período que eu protocolei. Aí ele começou a andar, perto da campanha, né? Só que na hora de colocar para votação, aí quando chega no final do ano, aí a gente tem direito a escolher um projeto. Dependendo do período, até 2 projetos. Aí eu escolhi, e eles dizem que de não grande repercussão. Mas assim mesmo eu disse, não, o meu projeto é esse. Aí fui coloquei. Eu digo, agora ele passa, porque se ele não passar, a mídia vai expor quem votou contra um projeto desse. Quem votar contra, que está votando contra o usuário de transporte público. Resumindo, o projeto foi aprovado, mas não foi sancionado, não. Aí eu fui interessado, fui no gabinete civil, aquele negócio todo, catuquei, Paulo, aí pedi uma certidão de quando ele chegou no gabinete civil da prefeitura e inspirado aquele prazo regimental, se a prefeitura não publicasse, a Câmara ia sancionar. Aí eu acompanhei, chamei caladinho, não fiz mídia, segurei. Quando expirou o prazo, cheguei para o presidente e disse, agora é sancionar. O presidente imediato sancionou. Esse projeto, a bancada de advogados do setor é muito boa. Não perde uma causa, não. Eles entraram aqui, a Câmara recorreu, resumindo, foi até Brasília. E eles conseguiram reverter esse projeto, né? Através do ADIM. Aí é onde entra a história agora. Natal, o sistema de transporte opera por 22 anos através de liminares. Se os empresários quiserem parar hoje, 100% da frota eles param. E não tem juiz nenhum que obrigue, não. Porque se não tem licitação, se não tem contrato, eles retiram. O transporte público Natal ainda circula hoje, porque tudo que é de isenção, de incentivo, que eles pedem, a Câmara não tem dificuldade. Ajuda, vota, pensando no usuário. Agora a pergunta principal. Esse ano teremos licitação? Pode não ter esse ano, mas eu acredito que no mais tardar, até 6 meses nós teremos. Não vai dar deserta nessa licitação. Você acredita que isso é interesse do prefeito Paulinho Freire? 100%. Paulinho não tem rabo preso com transporte público de Natal. Agora uma coisa, nós estamos observando... Só para concluir, Carlos, nunca participou, nem tem interesse de prejudicar ninguém, mas também não tem interesse nenhum de ser a favor de A, B ou C. Vai colocar lá o processo, preenchendo todos os requisitos, as empresas habilitadas, tudo direitinho, e quem ganhar, que venha a exercer aquilo conforme preceitua a licitação de transporte público. Agora, sem medo de errar,
Conhecendo a Câmara, que eu conheço um pouquinho, estou lá há 9 anos. Paulinho não tem rabo preso e não deve 1 centavo a empresário de ônibus da nossa cidade. Por isso que Agora, o Executivo, como vereadores, trabalha em prol do povo. E nós entendemos que hoje, qualquer pessoa, por mais simples que seja, quando compra um carro, compra com ar-condicionado. E nós observamos que os ônibus de Natal não tem um com ar-condicionado. Essa licitação irá contemplar isso? é importante. Em cima do seu exemplo, o carro com ar-condicionado, o valor final dele é 1. E o carro sem ar-condicionado, não é outro valor? É o outro carro valor. automático não é um valor? Isso. O carro manual não é outro valor? Depende. Agora, a possibilidade de gradativamente ir se mudando a frota Mas é muito hoje, grande. o vereador... Hoje é Preto, a verdadeira sucata. hoje, o ar-condicionado não é mais luxo, é uma necessidade. É necessário que se coloque lá para que nem todos os ônibus tenham ar-condicionado, mas que as pessoas tenham a oportunidade de escolher. Olha, ônibus tal, o preço é esse, tem ar-condicionado, o outro não tem. A pessoa escolhe. Porém, tem que ter um ar-condicionado. Porque hoje ninguém compra um carro mais sem ar-condicionado. Aí você vê o ônibus lotado, pessoas um por cima do outro, sem ar-condicionado. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Mas o valor da passagem. Eu não acredito que vai aumentar Vai ter tanto por conta de um diferenciação? ar-condicionado. O município já não dá incentivo para as empresas de Com ônibus? certeza, mas é o que eu estou falando. Se tiver o ônibus com ar-condicionado e o ônibus sem ar-condicionado, o mesmo valor da tarifa, excelente. Excelente. Agora o perigo é, se tiver a frota toda com ar-condicionado, o valor é X, e sem ar-condicionado for menor, aí vai ver. Mas eu acredito que teremos licitação, vai ter boa parte dos ônibus novos com ar-condicionado e gradativamente, um exemplo. Primeiro ano tem que corresponder a 20% da frota total. Segundo ano, 40%. Terceiro ano, 60%. Quarto ano, 80%. E o quinto ano, 100% da frota com ar-condicionado. Para uma frota de ônibus, isso não representa muito não. Porque tem ônibus aqui em Natal rodando com mais de 25 anos. Que não é para estar rodando. Que não é para Porque estar rodando. hoje, qualquer um que está nessa mesa e o cidadão que está em casa, eu não acredito que alguém vai numa loja comprar um carro sem ar-condicionado. Então, como é que um usuário paga uma passagem, tem um incentivo público, do dinheiro público, e uma pessoa entra no ônibus com aquele tumulto, em pé, um calor, sem o ar-condicionado? Não é, olha, hoje aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, não é luxo ter ar-condicionado, é uma necessidade. Então, é preciso que o poder público reavalie, olhe isso com carinho. Se o poder público tem que entrar com algum incentivo, que entre, mas atenda a população, porque é um direito que as pessoas que não têm carro possam ter. E até quem tem um carro, as pessoas dizem, olha, deixe seu carro e ande de ônibus. Pô, a pessoa tem um carro com ar-condicionado, vai deixar o carro em casa para andar no ônibus sem conforto nenhum e sem um ar-condicionado. Então, imagine aqui na televisão se a gente estivesse aqui nesse momento sem o ar-condicionado. Como é que a gente estaria hoje aqui? É necessidade, né? Vereador, como estamos falando sobre transporte, então eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor já andou de patinete e o que você acha desse novo transporte aqui em Natal? Para aqui, para a gente, é uma novidade grande, né? O que se precisa, primeiro, é educar as pessoas. Quando chegou, eu não sei até se foi uma jogada de marketing da empresa, uma parte, eu acredito que seja, explorou muito bem, e a outra foi a falta de conhecimento das pessoas. Porque quem pega um equipamento daquilo ali, na hora que passa o cartão, enquanto tiver crédito no cartão, ele está comendo o crédito do cartão. As pessoas achavam que não, achavam que pagava ali 10 minutos, expirados os 10 minutos,
Aí ainda dava direito de ficar andando, pode até ficar, mas quando tiver crédito no cartão não vai. As pessoas achavam que aqueles equipamentos poderiam ser facilmente furtados, né? Aí quando começaram a ver a situação, a mídia começou a colocar patinetes sendo recuperados, até fora daquele de Natal mesmo. Aí hoje a gente não está vendo tantas situações que estava virando até mesmo brincadeira nas redes sociais. Precisa hoje, de fato, educar as pessoas, regulamentar, criar um código de conduta e, acima de tudo, né, a parte de trânsito. A parte de trânsito é muito importante porque tem pessoas que nunca andou sequer de bicicleta. Vereador, o plano Aí pega um equipamento daquele muito perigoso, muito perigoso. O plano diretor melhorou a vida de Natal? Sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. A arrecadação hoje que a CEMURB arrecada a mais, em comparação a 2 anos atrás, não vou nem muito atrás, não. 2 anos atrás a arrecadação era um valor, hoje é 3 vezes maior. Tem mais hoje mais de 200 processos. Por que Carlos Eduardo não fez esse plano diretor? Interesse. Câmara também, naquele momento ali, é minha opinião, faltou coragem de bater de frente mesmo. Interesse, Parnamirim. No momento, é tanto que Natal perdeu mais de 30 mil habitantes. Privilegiaram Parnamirim em detrimento a Natal. Foi isso? Natal faltou coragem, naquele momento. Natal faltou coragem. E o setor imobiliário estava muito crescente para a região metropolitana, em especial Parnamirim e Extremóis. São Gonçalo também cresceu muito, né? Tem um lado ruim e tem um lado bom. Natal, enquanto engessou, Parnamirim cresceu muito, né? Hoje é a 3ª maior cidade. São Gonçalo, indiscutivelmente, cresceu também muito. Extremóis, estendendo até um pouquinho Ceará-Mirim, aí aqui São José de Ipibu, enfim, e Natal a região metropolitana. Natal parou muito. Pronto. Olha, João Pessoa... O bate-papo está maravilhoso, mas o tempo se passou e está faltando 5 minutos para a gente encerrar o programa. Nós vamos agora para as considerações finais, para que a gente possa atender o horário e poder cumprir a programação da rede. Vamos começar aqui por Paulo Tarcísio. Bom, então é agradecer, né, pelo convite para mais uma vez participar desse programa e, na despedida, dirigir ao nosso vereador Preto Aquino uma pergunta sobre a Guarda Municipal de Natal. Qual é a realidade da Guarda Municipal hoje? Na última grande greve da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, aquela grande mesmo, as pessoas começaram a entender a importância da segurança pública através da Guarda Municipal. Até antes era meramente pastoreador de prédios do município. Hoje não, é mais uma força de segurança. Hoje, quando a guarda é chamada para uma ocorrência, é respeitada. Da mesma forma da Polícia Militar, da Polícia Civil, e as pessoas começaram a entender significativamente a importância da Guarda Municipal. Diga-se de passagem, precisamos, o quanto antes, aumentar o efetivo, que está bastante ultrapassado, em virtude da quantidade de guardas municipais que estão na ativa. Muitos já estão afastados, problemas de saúde, outros já se aposentaram, mas tem a previsão, agora para 2026, se Deus quiser, ter o concurso. Joaquim Pinheiro. Eu queria, inicialmente, mandar um abraço para o advogado Paulo Lopes Saraiva, um dos grandes advogados do Rio Grande do Norte. O meu abraço também, Paulo. Nosso amigo pessoal, né? Um abraço para você, Paulo. E agradecer a confiança depositada em mim para participar desse programa. Agradecer ao vereador Preto Aquino, demonstrou que realmente está por dentro dos problemas da cidade e da Câmara Municipal de Natal e os demais colegas de bancada. Muito obrigado. Luci, agora com você. Obrigada, Carlos. Obrigada, Paulo Tarcísio. Obrigada, Joaquim Pinheiro. E obrigada ao vereador Preto Aquino pelo seu trabalho, pela sua dedicação às comunidades. E como bem falou o nosso colega, você está bem atenado dentro dos problemas da nossa cidade numa escala muito ampla. Vereador Preto Aquino, suas considerações. Só um instante, faltou falar aqui no Deandro Pinheiro, meu filho, que está em Campina Grande, sim, pode. assistindo o programa. Dê um abraço aí, um abraço aí para
o filho de Pinheiro aí, que é advogado, né? Advogado. Pronto. Vereador Preto Aquino. Antes de agradecer, eu gostaria só de dar um exemplo aqui, a importância da aprovação do plano diretor. Eu tenho 48 anos de idade, aqui acredito que ninguém tem menos de que 55 anos de idade. Né? A Ribeira não tinha mais atrativo nenhum. A Ribeira se resumia exclusivamente só a sede do ITEP e mais nada. Só falava em revitalização O e nada. quanto foi, prejudicial a demora da aprovação do novo plano diretor, né? Então, hoje, ali já está, de certa forma, atraindo alguns investidores. Acredito que vai ser um grande avanço para Natal, através do novo plano diretor, revitalizar a Ribeira, fortalecer, crescer, porque antes a cidade estava até dando incentivos, dando para grandes empresários, grandes empresas construírem o seu negócio na Ribeira e ninguém queria. Né? Então foi muito importante. Já nas nossas considerações finais, eu gostaria imensamente de agradecer o convite da TV Futuro, aos profissionais aqui, a Luci, muito obrigado aqui na presença da mesa, Joaquim Pinheiro, Paulo Tarcísio, Carlos Santos, que conduz tão bem esse programa. E nós estamos à disposição da população de Natal, de todas as emissoras de rádio e TV, em especial aquelas que fazem o convite, para a gente ter uma satisfação imensa, poder externar as nossas opiniões, a nossa fala também, e acima de tudo, respeitando e aceitando o contraditório e as críticas também. As críticas, quando são construtivas, para a gente é muito importante, é muito salutar. Eu agradeço a Paulo Tarcísio por estar aqui conosco mais uma vez, por participar desse programa e dizer que aqui, Paulo, você já é da casa. Eu agradeço muito. Obrigado. Joaquim Pinheiro, eu agradeço também, acho que você está aqui conosco mais uma vez e vocês já são patrimônio da casa. Os dois aqui, igual a Luci. Luci também, muito obrigado, Luci, por ter vindo, estar aqui conosco sempre. E agradecer o vereador Preto Aquino, que deu uma demonstração muito clara de um bom comunicador, igual o irmão Aquino Neto. Aquino, aquele abraço, meu irmão. E dizer que seu irmão Preto Aquino, olha, puxou você, além de um bom vereador, é um bom comunicador, Aprendeu a né? lição bem ligeirinho. Olha De aí. casa, né? Então eu agradeço Preto, por você aceitar o convite, estar aqui conosco. E eu quero agradecer a você pela sua companhia, de estar aqui junto conosco, pela sua audiência. Eu quero desejar a você uma boa noite, fique com Deus e segunda-feira, no mesmo horário, já vamos estar aqui com um novo entrevistado. E no momento agora, tchau!